Olá pessoal, sejam bem-vindos à análise de mercado de hoje, 19 de setembro de 2025. São agora 14h40, um bocadinho atrasado por aquilo que era o plano, mas vamos ver se eu consigo fazer a análise e partilhar convosco em tempo útil, para que possam tirar vantagem para aquilo que o mercado fora nos apresentar como oportunidades para o dia de hoje. Mas antes de começar a fazer a minha análise, eu gostaria de fazer uma pergunta, que acredito que poucas pessoas se dão ao luxo de responder, embora possam ter-se feito sim de alguma forma. O que é mais importante para vocês quando vocês estão a operar no mercado? É sentirem as emoções da abertura e fechamento de ordens? É sentirem a adrenalina de ver o preço a subir e descer? Ou é realmente ter resultados com as operações? E a única forma que vocês teriam, na minha concepção, de mensurar se estão a caminhar bem ou não para os tais resultados, avaliando a única coisa que vocês conseguem controlar, é avaliando a vossa performance, associada claramente à gestão de risco. Então a pergunta que eu vos faço é, repito, o que vocês realmente estão à procura quando estão a operar no mercado? Adrenalina, emoção ou resultados? Porque se estão à procura de adrenalina ou emoção, opa, não tenho dúvidas que vocês terão tudo isso, mas boa parte das vezes em que vocês forem sentir isso, o dinheiro não vai ficar convosco. Trading lucrativo é boring, é muito previsível. E se vocês não tiverem isso em mente, alinhado a vários outros conceitos associados à vossa imagem, às vossas perspectivas, provavelmente vocês não vão durar neste mercado. Então foquem em avaliar o que vocês têm capacidade de controlar, aquilo que vocês têm capacidade de implementar, ao invés de se focarem em emoções, simplesmente. Por que eu comecei assim? Porque depois de ter terminado as minhas operações ontem com 1,5% positivo, depois de ter aberto uma operação com um risco de 0,5%, que foi positiva em menos de 30 minutos, eu disse, fechei o dia, objetivo atingido, não preciso operar mais. E algumas pessoas vieram ao meu e-mail perguntando por que eu agi assim, o mercado não tinha várias oportunidades, por que eu não estou a operar mais, por que eu não espero pela estratégia de alinhar os conceitos da SMC, e por que para mim aquilo foi suficiente. E a resposta para minha pergunta, e a resposta para essa pergunta, para mim, é focada única e exclusivamente na minha performance e nos resultados que eu alcanço, e não na adrenalina ou nas emoções que eu poderia sentir ao procurar mais oportunidades. Mas para vocês, o que é? Seria importante que vocês respondessem isso. E eu ficaria grato em ouvir as vossas opiniões. Indo para aquilo que é a análise de mercado de hoje. A time frame diária continua em alta, não é? Infelizmente ainda não tivemos pullbacks suficientes para determinar que este ponto aqui em cima é realmente o ponto máximo da time frame diária. Mas continuamos em tendência de alta e vamos ver que oportunidades que fazem swing trade podem tirar deste cenário que o mercado apresenta. No que diz respeito à time frame diária ainda, mais precisamente ao ponto máximo e mínimo do dia de ontem, que são as análises base para a determinação dos nossos pontos de entrada e saída com a estratégia de caça-liquidez, nós estamos aqui. Temos este ponto mínimo cá abaixo e o nosso ponto máximo cá acima. E infelizmente estão muito distantes de onde o preço se encontra neste momento, e é pouco provável que o preço mitigue um dos dois, não é? O que faz com que a estratégia de caça-liquidez esteja fora do nosso alcance hoje, pelo menos com base no que estamos a ver até agora. No que diz respeito a time frame de 4 horas, também não houve um avanço gigante, tudo continua na mesma, estamos em tendência de alta agora, depois da mudança de direção comprovada na terça-feira desta mesma semana, né? No dia 16. No que diz respeito a time frame de 1 hora, idem. Agora felizmente já temos um ponto máximo definido, depois dos pullbacks que conseguimos observar, tanto na sessão de Londres quanto na sessão de Nova York, que na verdade foram confirmados com a sessão de Londres, né? Até o fim da sessão de Ásia ainda não tínhamos um pullback que confirmasse que este ponto cá acima era o ponto máximo da time frame de 1 minuto.
não é? Mas já temos o ponto máximo da time frame de 1 minuto, temos o ponto mínimo da time frame de, 1 minuto não, da time frame de 1 hora. Temos o ponto máximo, temos o ponto mínimo e temos aqui esse wick feito pela, essa sombra feita pela seção de Nova York, mas não fechou. Então não sabemos qual é que é a direção que o preço vai tomar, não é? Mas em linhas gerais estamos em tendência de alta na time frame de 1 hora também. Então, time frame de 1 hora, tendência de alta. Time frame de 4 horas, tendência de alta. Time frame diária, tendência de alta. Vamos lá ver a time frame de 15 minutos, o que é que nos apresenta, que é a time frame que a gente opera, não é? Na time frame de 15 minutos, em contrapartida, nós estamos em tendência de baixa, né? Estávamos em tendência de alta até ontem, quando eu tomei esta posição, que me referi agora há pouco, que saiu positiva em menos de 30 minutos, não é? Podem ver aqui. Eu partilhei o momento da minha entrada nesta posição com a comunidade. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de surfar comigo nela, não é? Apresentou-se aqui a mudança de caráter alinhada com a estratégia de caça-liquidez. Havia um imbalance aqui e eu disse ok, por que não levar, não é? Na time frame de 3 minutos, né? Aqui havia um sinal de entrada. Eu disse ok, vou colocar aqui mesmo o meu ponto de entrada e deixar o preço fazer o que tiver que fazer, não é? O sinal estava visível e não cabia a mim tentar prever se seria positivo ou não ou negativa, né? Foi uma questão simplesmente de abrir a ordem e deixar o preço fazer das suas, né? Nós fomos colocados dentro da posição às 15h21 do horário do Japão, que em Moçambique eram 8h21, e exatamente às 16h06, menos de, não, mais de 30 minutos, menos de 1 hora, menos de 45 minutos, eu saí positivo da operação. E então até as 16h20 eu já não estava mais em frente ao gráfico, à tela. E o que levou muita gente a fazer as questões que fizeram, e eu acabo de responder, e espero que vocês também se deem trabalho de parar e pensar para responder a essa pergunta, porque isso vai determinar muito como vocês vão operar neste mercado, não é? Que é muito tentador, porque o preço movimenta-se a todo minuto, e se vocês quiserem seguir a onda de todos os movimentos do preço, o mais provável é que não vão sobreviver nesse mercado por muito tempo. Sim, continuando. Então, agora nós estamos na tendência de baixa na time frame de 15 minutos. Depois de... deixa eu alterar aqui. Isto aqui foi... Change of character. Mudança de caráter na time frame de 15 minutos. Ou mudança de direção. Isso, tivemos a mudança de direção aqui. Estávamos primeiro com... Tivemos a mudança de direção cá. Depois continuamos com uma quebra da estrutura, mas depois tivemos uma outra mudança de direção aqui de 15 minutos, depois outra quebra de estrutura e finalmente mais uma quebra de direção, uma mudança de direção, desculpa, de 15 minutos novamente. Então, estamos agora numa tendência de baixa na time frame de 15 minutos. Se nós vamos usar a ferramenta de Fibonacci, podemos dizer que o preço esteve quase a chegar aqui nesta POI, não é? Mas não chegou necessariamente, não é? E não chegou sequer aos 50% de Fibonacci, o que não nos dá assim tanta vantagem em termos de entrada com a time frame, com a estratégia com os conceitos de SMC, porque o nosso target é de 1 para 5, então o mínimo é que pelo menos que chegue a 0.5, não é? Preferencialmente. Não significa que não haver oportunidades, vamos poder tirar vantagem antes mesmo do preço chegar aqui, mas desde que estejam alinhados a vários outros pontos, como está a acontecer dentro da seção de Londres, a seção da Ásia já ter sido mitigada, o ponto máximo ou mínimo, dependendo daquilo que for a direção da ordem. Então são vários outros fatores, né? Podemos usar também o DXY, que é o indicador, que eu uso, nem indicador, né? É um outro par de moedas de análise para perceber as semelhanças e divergências em relação ao euro-dólar, né? Porque basicamente o DXY nos indica como é que está-se a comportar o dólar em relação a todas as moedas globais que transacionam diretamente com o dólar. Então, assim sendo, nós temos aqui o nosso POI. Sabemos que o POI, felizmente, está entre 0.5 e metade do intervalo entre 7.86 e 6.18, não é? Então, preferencialmente, a expectativa é que o preço suba, mitigue Ásia e nos dê o shift e entremos em tendência de baixa, não é? Desde que mitigue Ásia, para mim já é
o suficiente, né? Chegou ou não chegou aos 50%? É um ponto que posso avaliar precisamente quando o evento acontecer, quando o preço lá chegar, mas inicialmente, teoricamente falando, este aqui é que é o plano inicial. Não acontecendo desta forma e o preço decidindo, vamos lá, subir a pontos mais altos, não tem problema nenhum. A análise continua a mesma, desde que o preço não chegue cá acima e feche acima. Se o preço chegar cá acima e fechar acima, infelizmente não teremos mais como entrar com os conceitos da SMC, mas usaremos a estratégia de caça liquidez, felizmente, né? Porque terá mitigado o ponto máximo diário referente ao dia de ontem, quinta-feira. E se o oposto acontecer, né, e o preço descer, nós teremos este ponto aqui, né, do dia anterior, mínimo nesse caso, do dia de ontem. E é uma questão de entrar e o target é de 1 para 3, tal como seria se fosse, como será se for cá acima, não é? Mas considerando o ponto em que o preço se encontra no momento e a distância que tem em relação aos pontos máximos e mínimos diários, não sei, tenho poucas expectativas, mas não sou nenhum vidente. É provável sim que o que eu espero seja completamente ignorado pelo preço e o preço dê das suas. O importante é ter a vantagem do que o preço for a mostrar quando mostrar alguma coisa. Então é isso, pessoal. Se o preço descer, entramos com caça liquidez. Simplesmente, se o preço subir cá acima e nos der o shift que precisamos, entramos com os conceitos de SMC. Se chegar cá acima, por algum motivo que seja, desde que não feche acima, ainda podemos entrar com SMC. Do contrário, entraremos única e exclusivamente com caça liquidez. Então, esses são os três cenários possíveis, sendo este aqui o mais provável, na minha opinião, e o segundo mais provável é a caça liquidez cá abaixo. Seja o que for acontecer, será com base no que formos a ver, e é isso. De outra forma, nós estaremos a simplesmente apostar, a tentar adivinhar o que é que o mercado vai fazer e não é a melhor forma de operar. Então, esse pessoal que eu tinha para partilhar convosco, do que diz respeito ao que eu posso partilhar convosco na fase atual, atendendo o nível de conhecimento que vocês têm e ao que eu tenho vindo a partilhar. Futuramente, depois do October Live Trade e dos passos subsequentes, quem tirar vantagem do que será lá apresentado, das propostas e ofertas que forem lá apresentadas, vai poder ter acesso a cada vez mais conhecimento, a cada vez mais detalhes nas minhas análises de mercado e opções de entrada, estratégias e por aí fora, não é? Por enquanto é isso, então estamos juntos e até a próxima.